a gente entender bem a temática dessa viagem ao Alto Solimões, é preciso entender a dimensão do que nós estamos falando. O que é a Amazônia? Primeiro que a Amazônia, ela contém 20% da água doce do planeta Terra. Ou seja, 20% da água, que não é mar, vem de todos os rios da Amazônia. Então isso realmente já é impressionante. Segunda coisa, para a gente entender a dimensão, é que na Amazônia vivem 6 milhões de habitantes. 3 milhões em Manaus, 3 milhões no resto. Só que esse resto é do tamanho da região sul e da região sudeste juntos. Estamos falando de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, todos juntos são menores do que a Amazônia. Então, nós estamos falando de um território gigantesco, coberto por florestas e rios, com muito pouca habitação. E nós vamos na primeira parte da viagem, a gente foi até a tríplice fronteira entre Tabatinga, no Brasil, Letícia, na Colômbia e Santa Rosa, no Peru. Essa região é a região que contém o maior número de indígenas de uma mesma etnia no Brasil. É a tribo dos ticunas. Então você vê os ticunas tem ali em Letícia, tem em Tabatinga, tem em Santa Rosa, são todas as cidades são grudadas, são todos da mesma etnia ticuna. E ainda existem as aldeias indígenas ticuna ainda naquela região. Então é a maior população indígena, cerca de 50 a 60 mil indígenas que vivem nessas 3 cidades. A religião dos ticunas é uma religião xamanismo. O que é xamanismo? É aquela religião onde o indivíduo não fala com Deus, ele precisa de um intermediário. Geralmente é um pajé, né? Isso que é chamado xamanismo. Você tem um xamã, tem um intermediário que fala com Deus. Então, é uma religião xamânica. Eles seguem e misturam-se com o cristianismo, é tudo misturado. Nessa região ali em Tabatinga, a maioria é igreja evangélica, tem bastante igreja evangélica, mormons também estão lá presentes. E Benjamin Constant já tem muita igreja católica e tem outras religiões também. Uma que é chamada Santa Cruz, Ordem de Santa Cruz, que veio do Peru. Então, as igrejas têm uma cruz de cor vermelha, principalmente estão tomando todos os povoados e as aldeias indígenas. Essa religião se expandiu muito na Amazônia do Alto Solimões. Tem também outras religiões que eu vou mostrar no vídeo também. Uma religião chamada israelita, também é muito comum aqui. Falando um pouco sobre a religião dos ticunas, que vale essa cobertura, os ticunas, eles acreditam num Deus chamado Taê. Esse Deus chamado Taê, para eles, é o Criador do Universo. Ou seja, eles são criacionistas, eles acreditam que o universo foi criado por Taê. E Taê mandou um ser místico para cá chamado Ioí. E o Ioí pescou um casal no rio, que são os Maguta. Maguta são as pessoas que foram pescadas no rio, que foi pescado um casal. Você já, no nosso religião cristã, a gente também fala que o Criador criou um casal, né? A mesma coisa. Só que essa religião xamânica dos ticuna surgiu muito antes de eles conhecerem a religião cristã. Eles têm uma língua própria, falam ainda a língua própria. Em algumas escolas eles ensinam a língua ticuna e o português, em algumas escolas do lado brasileiro. Eles vivem em clãs. Então, essa é mais ou menos assim que funciona ali nessa região do Alto Solimões. Essa é a primeira parte da viagem. Vocês vão ver essa parte da viagem. Na segunda parte, nós vamos conhecer, vivenciar
por muitos dias dentro de um barco, parando em pequenas cidades, pequenas comunidades, nós vamos vivenciar como vivem os povos ribeirinhos. Vamos primeiro assistir a primeira parte, depois falamos da segunda parte sobre os povos A ribeirinhos. viagem se inicia saindo Até na mais. madrugadinha de casa, com essa imagem linda, e direcionando para o aeroporto de Viracopos em direção a Manaus. Um avião médio, viajando até Tabatinga. Você vê no mapa aí, no meio do caminho para Tabatinga, e aí já chegando lá na ponta do Brasil. É um aeroporto pequeno de Tabatinga, mas bem arrumado ali, por ser um ponto estratégico para o Brasil, no extremo oeste do Brasil. Ali tem duas cidades, Tabatinga e Letícia. Tabatinga no Brasil, Letícia na Colômbia. Vocês veem aí já é Colômbia, né? É mais arrumadinha a Colômbia. Olha só, cheio de tuk-tuk ali na Colômbia. E o movimento da cidade, das duas cidades, Tabatinga e Letícia, extremamente grande de motos. É uma das cidades que tem mais motos aí do Brasil. As cidades, elas são divididas basicamente por essa avenida aí. Tem um portal aí. Ela é dividida por essa avenida. Aqui a gente foi até o porto de Tabatinga para pegar um barco em direção a Benjamin Constant. Você vê o movimento do porto é bastante grande, cheio de carregadores, mototáxi, pequenos comércios, bem agitado o pedaço aí. E aí a gente foi em direção para pegar um barco para ir para Benjamin Constant. A gente vê aqui o porto, você vê esse tablado de madeira aí, tem que passar e ir até lá embaixo, nós fomos até lá embaixo para pegar o barquinho para ir para Benjamin Constant. Aí os barquinhos é como se fosse uma rodoviária, vocês veem aí, a gente vai lá, compra a passagem para Benjamin Constant, e aí a gente vai esperar a hora aí do qual barquinho que vai levar a gente. E aí a gente vai pegar aqui, vocês estão vendo aqui no porto, aí é o porto, né? E vocês estão vendo aí os barquinhos esperando aí a sua vez, né? Quem que vai ser o próximo para nos levar para Benjamin Constant, que é uma cidade próxima aqui, um pouco menor, sei lá, 30 mil habitantes. Aí a gente está no barco bem pequeno, tá vendo? Aberto. E ele vai numa velocidade razoável, tem um motor potente aí, você vê? É floresta de um lado e rio, aí o rio Solimões, passando aí por alguns barcos pequenos, com famílias, carregando coisas, utensílios, comida, vai para a cidade maior, né, para comprar as coisas e depois retorna aos seus povoados, né? Aí a gente tá vendo, tá chegando aí, já tá chegando em Benjamin Constant, você vê que as casas são em palafita também, porque a água sobe, tudo isso aí. E muitos flutuantes, né? Onde tem aí comércio, oficina mecânica para barco, tem, vende bujão de gás, gasolina, tem de tudo aí. Aí a gente chegou aí em Benjamin Constant, estamos descendo no porto, você vê pequenas famílias em barcos, né? Andando, e aí a gente no porto aqui, descendo. Aí decidimos ir para uma cidade chamada Islândia, R$ 10 ali, que fica no Peru. É uma cidade totalmente em palafita, no alto. Esse barquinho amarelo aí é o barquinho que nos levou até a Islândia. E nós fomos para a Islândia lá conhecer a que eles chamam de a Veneza Amazônica. É um nome bem estranho, né? Aí já estamos aí em Islândia, cidade. Fica ela toda erguida, de madeira, inclusive. Uma casa grudada na outra, um comércio grudado no outro, a bandeirinha do Peru ali. E a gente conhecendo ali esse pedaço, que é um pedaço bastante diferente, né, no Peru. Come-se muito aquela comida chamada ceviche. E fomos caminhando aí, andamos bastante aí na cidade, é toda desse jeito aí, ó. Todo desse jeito. Até a prefeitura é na palafita ali, nós fomos ali conhecer. Aí um salão paroquial, né? E aí a gente foi caminhando para ver que realmente um mundo totalmente diferente, como eles vivem, tudo grudadinho ali. Encontrei essa igreja aqui, a Associação Evangélica Israelita, da Reino do Astro Islândia.
É uma religião que veio do Peru, um peruano que criou essa religião e chegou aqui em Islândia. E também tem toda a região de Tabatinga. E aí eu vi essas moças andando com esses véus pretos na cabeça. Elas são chamadas de israelitas, que seguem essa religião que eu falei aí. Só acreditam no Velho Testamento. Eles não têm a crença em Jesus Cristo no Novo Testamento. Aí pegamos o barco retornando de Islândia para Benjamin Constant, uma canoa, né? É praticamente uma canoa. E estamos retornando. Aí você vê a gente deixando Islândia, é tudo em palafita, né? A cidade lá em cima, toda em palafita, e embaixo tem os flutuantes, né? Que são pequenos mercados. Aí em Benjamin Constant tem uma grande igreja católica, muito bonita, uma cidade maior, né? Benjamin Constant. A gente estava no dia da criação do estado do Amazonas, estava tendo desfile de escola, do exército, comemorando aí o dia da Amazônia. Você vê que o pessoal é parecido muito com o índio, né? Em seguida fomos para o porto, pegar um barco para voltar para Tabatinga, que é o nosso ponto inicial da fase 2 da viagem, que é pegar um barco para ir para Manaus, né, por alguns dias. Aí estamos lá ainda no porto de Benjamin Constant, e aí depois a gente vai partir para Manaus.